totalmente íntegro nos pensamentos, palavras e ações. Foi o homem mais fiel que essa terra já conheceu. Seu caminho era guiado pelo Deus que nunca muda. E sua vida era o próprio espelho da fidelidade. Em cada decisão e em cada agir, seus passos eram retos. Eram passos de fidelidade. Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da Bíblia, aqui nessa semana tão especial, nos Passos de Jesus, o caminho da esperança. Estivemos juntos já por 4 noites e chegamos ao último dia da nossa reunião. Mas lembrando você que a partir de amanhã nós vamos estar todos juntos na igreja, continuando o aprendizado da Palavra de Deus. Estamos aqui na casa da Julimar, a nossa anfitriã. O Paulo é o líder desse pequeno grupo e eu queria aproveitar e pedir a Julimar para apresentar os convidados que estão conosco. Pastor, foram momentos muito especiais esse dia que passamos juntos, né? E hoje nós temos o prazer de receber o Sérgio, a Thaís, são amigos muito queridos. E hoje também conosco o Daniel, o Paulo, do pequeno grupo. É um prazer recebê-los mais uma vez. Mas que bom, estamos todos juntos aqui. Por certo, você já está na sua casa ou no seu pequeno grupo, em algum ambiente, pronto para estudar a Palavra de Deus. E antes de lermos o texto de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 27, nós vamos pedir ao Sérgio, então, que faça uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo de agora. Senhor Jesus, venha estar com esse estudo, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos entender tudo aquilo que nós fomos estudar e que possamos também colocar em prática, e que o Senhor volte logo. Em teu nome, amém. Amém. Pois bem, o tema de hoje, passos de fidelidade. Nós vamos aprender como que Jesus foi fiel ao plano que a divindade havia traçado na conclusão do projeto de salvação. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Eu vou pedir então a Thaís que leia para nós, desde o versículo 17 até o verso 24. Por favor, Thaís. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Muito obrigado, Thaís. Que texto impressionante, né? Ao longo dessa semana temos estudado os últimos eventos da vida de Cristo e ontem nós estudamos um pouquinho sobre como que Jesus foi tratado diante do tribunal, diante do sumo sacerdote. Mas os líderes religiosos que acusaram Jesus falsamente de insurreição e de querer destruir o santuário, lembram? Destruir o santuário e reconstruir em 3 dias, eles não tinham autonomia, como religiosos, de ordenar a morte de Cristo. Então o prisioneiro foi encaminhado agora a Pilatos, que era o governador, que tinha o poder na mão para dizer: esse homem pode ser morto ou não. Mas a gente começa a perceber que Pilatos começou a se esforçar para tentar ajudar Cristo, certo? Mas houve um momento que ele percebeu que a multidão estava inflamada
pelos líderes e anciãos. E esses líderes religiosos estavam infiltrados entre a multidão e começou a induzi-la a gritar: crucifique a Cristo e solte Barrabás. Será que hoje nós temos líderes religiosos dessa estirpe? Será que hoje ainda tem pessoas que estão levando outros à insurreição contra, às vezes, uma causa de um justo? O que você acha do caráter de Pilatos? Eu queria que vocês falassem para nós agora. O que vocês pensam sobre o caráter, especialmente de Pilatos? Julimar. Pastor, eu acredito que desde o início, Pilatos estava convencido de que Jesus não era uma pessoa comum, mas ele não queria colocar em risco a autoridade dele e o poder. Né? Tanto que ele transfere essa responsabilidade a Herodes. Então, ele teve a oportunidade de dar esse livramento a Jesus, mas ele, tanto que ele teve essa oportunidade e não fez, que ele acabou assinando sua própria sentença. Então, quando nós rejeitamos o amor de Jesus, nós também nos destruímos e acabamos sendo condenados. É verdade. Esse tipo de gente como Pilatos é mais comum do que a gente pensa. A gente às vezes faz isso. Então, ele se preocupava com Jesus, queria estar envolvido com Jesus, mas desde que isso não interferisse na comodidade dele, no sucesso dele, no prestígio que ele tinha. Então, são pessoas que querem fazer, de certa forma, estar perto de Deus, de Jesus, mas sem que isso interfira, talvez, na minha vida, na forma como as coisas estão indo. E aí joga a responsabilidade para os outros da decisão, né? Ele se omite e, como ele fez, ele jogou a decisão para o povo. Omissão, essa é a palavra, exatamente. É omissão. E ele tirou dele a responsabilidade que era dele, mas que vai ser cobrada. Sim. E você percebe que houve uma fala de Cristo muito interessante, melhor, um ato de Pilatos muito interessante. Ele lavou, né? Até hoje usamos a expressão, né? Olha, eu lavo minhas mãos sobre esse assunto. Será que foi aí que originou esse dito popular, né? Paulo? Eu penso o seguinte: você tem duas oportunidades, né? De seguir o caminho certo ou não, mas é uma decisão de cada um, você faz a escolha, né? E isso, biblicamente, é muito claro. Porém, às vezes a gente usa na vida comum o bom senso. O que é melhor? O que eu faço? E você analisa a situação, de acordo com o seu bom senso, você toma uma decisão, né? Mas no caminho a Cristo, só existe um caminho verdadeiro, que é o caminho estreito. Ou você anda por ele ou não. Não existe em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já tomou a decisão, que é o lado errado. Você que está participando do estudo em casa, o Paulo falou uma coisa muito interessante. Ficar em cima do muro em termos de religião já é estar do lado do inimigo. Jesus mesmo disse isso, não? Ninguém pode servir a dois senhores. Aquele que não é por mim é contra mim. Mas eu queria chamar a atenção de vocês por um outro detalhe interessante do texto que nós lemos aqui. Interessante, se nós continuarmos a leitura até o verso 25, o povo vai responder a uma voz e dizer assim: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Quando esses líderes religiosos insuflaram aquela rebelião e levando o povo a dizer, solte Barrabás, o povo chegou um momento que disse assim: pode soltar e caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Nunca uma palavra foi tão verdadeira, porque passados cerca de 40 anos na destruição de Jerusalém, quem é que estava ali morrendo naquela destruição? A maioria dos filhos desses que aí estavam. De fato, o sangue do justo caiu sobre eles. Mas a pergunta para vocês é, Pilatos fez uma pergunta e eu faço a mesma para vocês. Ele perguntou então para a multidão: que farei então de Jesus chamado Cristo? E o que a multidão respondeu? Crucificam. O que era a crucifixão naqueles dias? Quem pode nos ajudar? Você consegue visualizar o que era isso na mentalidade das pessoas? Todo mundo sabe, a pior morte, né? A morte mais cruel, destinada para as pessoas mais ímpias, mais más. As pessoas ficavam dias ali expostas, nuas. Às vezes chegava a ter casos de animais, tipo, que vinham já se alimentar da pessoa ainda viva. Era realmente alguma coisa horrível. Tanto que eles apressavam a morte, às vezes quebrando, né, as pernas ali, porque realmente era uma tortura que o pior inimigo não merecia. Um outro detalhe interessante, né? Eles até tentaram vir para quebrar as pernas de Cristo também, não foi? Mas já encontraram morto.
Até Pilatos assustou-se de que ele tivesse morrido tão rápido, porque a agonia na cruz durava muito mais do que as horas que Jesus ali esteve. Era tudo planejado para realmente ser uma tortura a longo, que durasse, né? Fosse longa ali. É verdade. Mas por que que Jesus já estava morto? Porque a profecia dizia que nenhum osso dele deveria ser quebrado. Não era assim que o cordeiro tinha que ser oferecido, né? Sem defeito? Então, Cristo, nele se cumpriram todas as profecias. E o texto de hoje está ensinando para mim e para você de que nós também temos uma escolha a fazer. Que escolha vamos fazer? Nós vamos ficar do lado de Cristo ou vamos dar o jeito que Pilatos deu em tentar abraçar o mundo e ainda ficar fiel a alguma causa? Então, hoje nós temos a mesma provação diante de nós. Hoje a pergunta que foi feita por Pilatos é feita a todos nós hoje. O que faremos de Jesus chamado Cristo? E deixe-me dizer algo muito especial. Jesus, certa feita, disse em seu ministério: eu não vim na terra trazer paz, eu vim trazer espada. Sabe por que ele falou isso? Porque quando aceitamos a Cristo como Salvador, muitas pessoas não estão satisfeitas ou não ficarão satisfeitas com essa postura, com essa atitude. Pode ser que no nosso trajeto religioso cristão, nós temos inimigos que vão se apresentar diante de nós contra a nossa fé. Assim como Jesus foi atacado, perseguido e morto, nós também podemos ser provados. Mas se Cristo estiver conosco, a segurança nossa será certa. Você talvez esteja passando por momentos difíceis agora, pela experiência religiosa que você está vivendo, porque você quer viver a sua fé, porque você crê nos princípios da Bíblia. Eu queria que você ouvisse essa música e tivesse a certeza agora de que, mesmo em meio às provações e inimigos, você vai ter sempre um Deus ao teu lado e Ele finalmente vai te dar a vitória. Ouça o que o Daniel vai cantar para nós agora. Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Muitos se levantam contra mim, dizem que tu não me ouvirás. Muitos se levantam contra mim, dizem que tu não me salvarás. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Escudo, minha glória, tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do monte, santo monte. E ao deitar, logo eu já durmo e acordo bem, pois tu me sustens. E ao deitar, logo eu já durmo e acordo bem, pois tu me sustens. E mesmo cercado por milhares, não me assusto, vi teus milagres. E mesmo cercado por milhares, não me assusto, vi teus milagres. Levanta
Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Escudo, minha glória, tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do monte, santo monte. Escudo, minha glória, tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do monte, santo monte. Esse é o Rei que vai te dar vitória. A vitória é certa pelo sangue de Cristo. E todos aqueles que estiverem com Ele finalmente sairão vitoriosos. Essa foi a nossa última reunião em pequenos grupos. Amanhã estaremos juntos na igreja. Amanhã, Sexta-feira Santa. O que há de santo nesse dia? Eu convido você para irmos até a igreja e estudarmos esse importante tema. Você quer abrir o seu coração mais uma vez e pedir que Jesus tome conta da sua vida? Eu queria que você orasse comigo então agora. Bondoso Deus e Pai, aprendemos hoje de que mesmo sendo maltratado e injuriado, o Senhor assumiu a nossa culpa e o nosso lugar. Aquela cruz tinha as medidas de Barrabás e não as tuas, mas o Senhor a assumiu por todos nós. Obrigado porque a nossa culpa o Senhor já pagou. Obrigado porque a morte que era nossa já foi paga na cruz do Calvário. E hoje o Senhor nos oferece a vida e vida eterna. Nós não temos palavras e nem há tempo suficiente na eternidade para te dizer muito obrigado. Por isso, bom Deus, abençoe a todos nós e aceita a nossa oferta de um coração grato e entregue. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Que Deus o abençoe. Esperamos você amanhã para mais um estudo da Palavra de Deus na igreja agora. Convide o seu pequeno grupo e venha para a igreja participar com todos nós.